Fala pessoal, chegamos aí ao final, a nossa última aula do capítulo 5 antes do nosso recesso. A aula que encerra esse tópico de funções inorgânicas, que foi um tópico longo, e realmente ele é um tópico longo. Afinal de contas, né, são 4 funções inorgânicas, onde em cada uma delas a gente precisa aprender a dar nome, a construir fórmula, a reconhecer, a classificar. Então, realmente são aulas bem longas. E a gente chegou aqui agora ao final desse capítulo e desse grupo aí de classificação que são as funções inorgânicas, tá? Seguinte, agora a gente vai verificar aqui a última função inorgânica que falta, né, para classificar, dar nome e fazer todo o resto, que é a função inorgânica sal. Quando a gente fala sobre o sal, a gente fala de compostos, substâncias, que quando dissolvidos em água, lembra que a gente chamava ele de resto e tudo mais? Então, é porque ele não libera aquilo que os ácidos liberam quando ionizados, e nem libera aquilo que as bases e os óxidos liberam quando dissociados. Ou seja, ele não é nenhum das outras funções, ele não se enquadra em nenhuma delas e, portanto, ele é o que sobra, ele vai ser o sal, tá? Então, vamos dar uma olhada na principal coisa aí, talvez, dessa relação dos sais, né, que é a reação de neutralização, que é a reação que tem como forma geral essa ideia de que o ácido mais a base vai dar um sal e água, tá? Vamos entender antes como é que funciona esse mecanismo e o que vem a ser essa ideia aí da neutralização. Quando a gente fala de neutralizar, tornar alguma coisa neutra, basicamente, assim, traduzindo, né, deixando a coisa bem simples, é a gente dizer que a gente não quer deixar aquele meio nem ácido e nem básico, certo? Certo. E aí, o que a gente faz para que essa neutralização ela aconteça? Bom, se neutralizar é fazer com que o meio não fique nem ácido e nem básico, é muito interessante que a gente retire do meio o H e o OH. Afinal de contas, o H+ é aquilo que dá o caráter ácido das coisas e o OH-, que é a hidroxila, é aquilo que dá o caráter básico, tá? E juntos eles vão formar aí a água. Então, cada formação de água está gerando para a gente um aspecto de neutralização. Lembrando que água, quando você olhar para uma água a partir de agora, você vai imaginar que água é sempre H conectado a uma hidroxila. E isso gera a neutralização. Aí, a gente tem aqui o nosso primeiro exemplo clássico, que vai gerar para a gente o NaCl. E como é que essa formação de sal ela acontece? Primeira coisa, se eu preciso formar a água a partir de H e OH, repara que o ácido tem o H positivo e a base tem o OH negativo, então é perfeito. Um pega o outro, quando eles se unem, a água é formada. E aí o que sobra, repara que sobra um cara positivo, que é proveniente da base, e uma parte negativa, que é proveniente do ácido. Esses dois íons que sobram também se juntam, positivo na frente, negativo atrás, e formam o sal, levando em consideração o ajuste de cargas aqui em cima. Se é +1 com -1, deu 0, e a fórmula é essa, tá? Então, aí a gente tem a equação de neutralização para a formação do NaCl, que é o cloreto de sódio. Então, só para recapitular, o Na ele vem da base, o Cl vem do ácido e o que sobra ali, em termos de H e OH, é o que forma a água. Vamos fazer agora um outro exemplo. Agora a gente tem H2S. Repara que no exemplo anterior, as quantidades aqui eram todas 1 para 1 para 1, né? Agora, a gente vai mexer aqui um pouquinho na quantidade de hidrogênios e ver que tipo de alteração isso gera para a gente na formação do sal. Então, H2S mais KOH, como é que a gente faz a separação? Primeiro, separei, né, o primeiro positivo, o segundo negativo, isso para cada um dos compostos. A gente tem ali no primeiro valendo +1, porque a carga dele é o númerozinho que está aqui embaixo. Logo, esse aqui é -2.
KOH, a carga dele é o númerozinho que está aqui embaixo, logo é mais 1, e a hidroxila sempre será menos 1. Pega esse mais 1 e junta com o H mais 1 e junto com a hidroxila menos 1, forma a água, e o que sobra, o K mais e o S2 menos, formam sal, respeitando o ajuste de cargas. Então, essa é a minha equação. Repara que o fato de eu ter 2 hidrogênios aqui faz com que as proporções elas mudem, tá? Então, eu tenho 2 Ks aqui, tenho que ter 2 Ks desse lado. Com isso, eu vou mexer na quantidade de hidrogênios, tenho 2 mais 2, vou ficar com 4, e do outro lado também 4, porque esse coeficiente multiplica esse hidrogênio. Então, é isso. Tá aí um exemplo, mais um exemplo, né, da formação aí, de mais um sal através da equação de neutralização. Com isso, a gente chega na estrutura do sal, que é, basicamente, em termos genéricos, né, x e y, onde a primeira parte é positiva, a segunda parte é negativa. A primeira parte vem da base e a segunda vem do ácido. Aí, vamos falar agora de nomenclatura, como é que eu dou nome para sal. Os sais que não têm oxigênio, chamados de sais haloides, eles terminam em eto. Como você está cansado de saber, né, que o NaCl é cloreto de sódio, porque ele é um sal sem oxigênio, então a parte do Y, a parte negativa, termina em eto, e a primeira vai ser simplesmente o nome daquele composto, aliás, daquele elemento. Caso ele tenha NOx fixo, é só o nome dele, e caso ele tenha NOx variável, aí é como na base, né? A gente coloca a carga dele em romanos. No caso dos sais com oxigênio, a gente vai usar aqui a nossa tabelinha de ânions, né? São os principais que vão cair para você aí. O SO4, PO4, NO3 e CO3, cada um com seus nomes, sulfato, fosfato, nitrato e carbonato. Repara que a terminação do sal ela é ato para o maior NOx e ito para o menor. Então, repara que aqui, ó, eu reduzi as quantidades de oxigênios em 1 para todos eles. Então, aqui são os itos. Vamos fazer um exemplo. K2S, bom, se ele não tem oxigênio, termina em eto, então ele é o sulfeto de potássio. Beleza? Lembrando que o eto vem do fato de não ter oxigênio. FSL3, repara que eu tenho aqui um cloreto de ferro, só que o ferro não tem NOx fixo. Eu já te ensinei a ver quando o NOx é fixo ou não, tá? Já te ensinei a perceber essa questão. Então, você vai lá, vai ver que o ferro não faz parte dos fixos, ele é variável e, portanto, a gente precisa colocar que ele é de ferro 3, porque essa é a carga dele. Então, esse 3 bate com aquele de lá. O clássico NaCl, cloreto de sódio, eto porque não tem oxigênio, e aqui a gente tem o nitrito de lítio, que é o lítio, né, com sua carga fixa mais 1, e o NO2 dentro da nossa lista de principais ânions. E aqui eu tenho fosfato e o amônio, que eu já apresentei a vocês em aulas anteriores, fechando para a gente fosfato de amônio. Beleza? Então, gente, é isso. Façam aí a questão da página 27, questão número 7, e a gente se vê depois do recesso no capítulo 6, tá? Grande abraço, gente, e até lá!